Então, na prisão por crime propriamente militar, que se assemelha ao flagrante, eu tenho que comunicar, na verdade, o oficial, a autoridade responsável pela prisão, tem que comunicar ao juiz competente, e nessa modalidade de prisão, em decorrência de crime propriamente militar, é possível o uso do habeas corpus. É possível o habeas corpus para discutir o mérito desta prisão. Tranquilo, amigos? Beleza? Então vamos para a nossa quarta espécie de prisão, que é a prisão penal. Aqui, muito rápido, eu preciso que vocês entendam a noção de prisão penal para nós diferenciarmos a prisão penal da prisão extrapenal, que eu posso chamar aqui também de prisão cautelar. Isso porque quando eu falo em prisão penal, eu falo em uma prisão decorrente de uma sentença penal condenatória, transitada em julgado, que traz como punição a privação da liberdade. Então veja que só é possível falar em prisão penal, e aqui é a regra geral, eu falo em prisão como regra, como uma prisão penal, quando eu estiver diante de uma sentença penal, de uma sentença condenatória, transitada em julgado, e essa sentença traga como punição a privação da liberdade. Veja que essa é a regra. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição, nos diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a regra é que a prisão do cara só pode ser depois que a decisão condenatória que traz a pena privativa de liberdade transita em julgado. Então, olha que bacana. Eu avanço dizendo que a prisão cautelar é uma prisão processual. A prisão cautelar é aquela prisão aplicada no processo penal antes do trânsito em julgado. E se essa prisão penal é a regra, a prisão aplicada após o trânsito em julgado, a prisão cautelar, que é a prisão processual, ela é a exceção. Ela é uma medida excepcional, aplicada ou no curso da investigação ou no curso do próprio processo penal, desde que demonstre a necessidade da medida. É preciso demonstrar a necessidade da medida, e aqui não vale o apelo midiático, não vale a opinião pública, deve-se demonstrar a necessidade da medida, a necessidade objetiva da medida. E essa medida que eu chamo de prisão cautelar, de prisão processual, pode ser de 3 espécies. Eu posso falar na prisão em flagrante, na prisão preventiva e na prisão temporária, só chamando a atenção de vocês para o seguinte: a prisão em flagrante e a prisão preventiva estão previstas no Código de Processo Penal e a prisão temporária na Lei 7.960 de 89. Vamos estudar todas essas espécies de prisões daqui a pouco. Prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, que são aí as subespécies das prisões cautelares, daqui a pouco. Mas agora eu vou aproveitar que eu estou falando de prisão cautelar e que nós já sabemos diferenciar a prisão cautelar da prisão penal, para a gente bater um papo sobre a tutela cautelar no processo penal. Tá ok, galera? Vou fazer um paralelo aqui, vamos bater um papo sobre a tutela cautelar no processo penal, dizendo o seguinte: diferente do que ocorre no processo civil, aqui no processo penal eu não tenho um processo cautelar autônomo. Tá? Aqui no processo penal não existe um processo específico para se aplicar aí as tutelas cautelares. Aqui no processo penal eu vou ter a aplicação das medidas cautelares incidentalmente no curso da investigação ou no curso do processo. E essas medidas cautelares, elas não necessariamente vai ser aqui as prisões, prisão preventiva, prisão temporária. Ela pode ser outras medidas de natureza pessoal, e ela pode ter até outra natureza que não seja pessoal, como, por exemplo, natureza patrimonial. Daí eu preciso que vocês entendam que no processo penal as medidas cautelares, elas não constituem um processo autônomo, elas são incidentes ao processo principal, e como incidentes ao processo principal, elas podem ser de 3 naturezas. Eu posso classificar as medidas cautelares no processo penal como de natureza patrimonial, como de natureza probatória e como de natureza pessoal. Olha que interessante. Quando eu falo em medida cautelar de natureza patrimonial, eu falo em medidas cautelares que visa a reparação do dano, que visa garantir uma futura reparação do dano à vítima,
que visa garantir uma futura indenização civil à vítima, ou um perdimento de bens, ou pagamento de custas ao Estado, enfim, visa assegurar aquela situação patrimonial para que no futuro, por exemplo, um ressarcimento seja feito. E aí, quando nós tratamos dos processos e incidentes, nós trabalhamos aqui nesse curso, por exemplo, o arresto, o sequestro, a hipoteca legal. Veja que são medidas cautelares porque são realizadas durante a investigação, durante o processo, são medidas cautelares, mas não são de natureza pessoal, não repercute na liberdade do indivíduo, repercute no seu patrimônio. Tranquilo? Viu que isso é fácil? Mas além das medidas cautelares de natureza patrimonial, nós temos também as medidas cautelares de natureza probatória. E as medidas cautelares de natureza probatória, elas visam resguardar a prova, visam proteger a prova, para que ela não se perca. E um exemplo muito bacana é a possibilidade de um depoimento antecipado. É a possibilidade do depoimento antecipado de uma testemunha previsto no artigo 225 do Código de Processo Penal. Uma maneira de preservar a prova, de garantir que a prova não vai se perder, é uma medida cautelar de natureza probatória. E o que nos interessa de mais importante, não que os outros não sejam importantes, que as outras medidas não sejam importantes, mas até porque já estudamos aqui as medidas de natureza patrimonial lá quando estudamos processo incidente, não que as outras não sejam importantes, mas o que eu tenho aqui de chamar a atenção para vocês são as medidas cautelares de natureza pessoal. As medidas de cautelares de natureza pessoal, aquelas que repercutem na liberdade do indivíduo, que repercutem na pessoa do acusado, que repercute no direito de ir e vir do sujeito, que priva ou restringe essa liberdade de locomoção.